Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade 3 versículos apenas no livro de Hebreus, capítulo 1, que diz o seguinte. Vamos ver. Versículo 1 do capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nosso Jesus está entronizado no céu, que coisa gloriosa. Mas vamos ao texto que nós acabamos de ler. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, de muitas vezes, aos nossos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, pelo seu Filho Jesus. A voz de Deus se fez ouvir muitas vezes nesse mundo, de forma poderosa, de forma grandiosa, de forma gloriosa. Com Abraão ele falou lá no monte, quando Deus deu ordem que ele sacrificasse seu filho Isaque, e ele não hesitou, Abraão, e ele foi levando seu filho para sacrificá-lo. Mas ali ele ouviu a voz de Deus que o chamou na hora que ele levantou o cutelo, a arma, para fazer o sacrifício de seu filho, como Deus havia pedido, mas Deus queria fazer uma prova com Abraão. E Deus falou, Deus bradou na terra, Deus não permitiu, era apenas um teste que Abraão estava passando. Deus falou ali, Deus falou com Moisés no Monte Horebe, no meio da sarça que ardia e que não se consumia. Quando Moisés subiu o monte sagrado, o monte santo, onde Deus se manifestou, Moisés se aproximou e viu uma sarça, uma moita, que pegava fogo, mas ali tinha fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés ficou impressionado com aquilo, e Deus chamou Moisés e disse, Moisés, Moisés, né? E Moisés ouviu aquela voz, não sabia que era Deus que estava falando. Primeiro encontro de Moisés com o Senhor, né? E Moisés disse, quem é, Senhor? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que pisa, ela é terra santa, né? E Deus se identificou para Moisés de uma forma impressionante, dizendo, quando Moisés perguntou quem era ele, o Senhor disse assim, eu sou o que sou. E o grande eu sou mandou que ele fosse falar com Faraó para libertar o povo do Egito. Você conhece, né? Então Deus falou de muitas maneiras, né? Falou com o profeta lá no alto do monte, quando Elias se escondeu na caverna, e Deus se manifestou numa brisa calma, porque passou um vento impetuoso, tipo um vendaval, mas Deus não estava naquele vendaval. Mas depois veio uma brisa suave e ali estava Deus. O Senhor se manifesta como Ele quer, onde Ele quer. Então o Senhor se manifestou de diversas maneiras, diversas vezes ao povo, aos nossos antepassados. A história nos conta e nós sabemos que é verdade. Deus se manifestou ao mundo diversas vezes e a Bíblia nos conta
ricamente todas essas passagens, todos esses acontecimentos, todos esses fatos ocorridos onde Deus se manifestou gloriosa e grandemente, né? Mas e nos dias de hoje, Deus não se manifesta? Deus se manifesta sim. Olha o que diz a palavra que nós acabamos de ler. Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados, através dos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus, olha o que diz o versículo 3, que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, nos justificou perdoando os nossos pecados, né? Jesus é a voz de Deus falando ao mundo. Jesus é uma voz de amor, de bondade, de misericórdia, trazendo ao mundo a vontade de Deus, a expressão daquilo que Deus quer. Por isso que eu repito constantemente, vou repetir, continuar repetindo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a voz de Deus falando ao mundo. Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, aprendei de mim que sou manso e suave de coração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus falando através da vida de Jesus, dos exemplos que ele deixou, da mensagem que ele pregou. Jesus é a voz de Deus falando a nós. Você tem ouvido a voz de Deus através de Jesus? Hoje Deus fala, manda sua mensagem de amor, de bondade, de misericórdia para todos nós através da pessoa de Jesus Cristo, que é a expressa representação, é a glória de Deus. E ele fez a purificação dos nossos pecados através do seu sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Ele nos justificou diante de Deus, aqueles que se arrependeram, que aceitaram Jesus como Salvador, ele os justificou na presença de Deus. Por isso que Jesus é a voz de Deus falando conosco nesse mundo, nos dias atuais, nesse mundo tão turbulento, tão errado, tão cheio de guerras, de contendas, de injustiças sociais. Deus tem falado ao mundo através de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos entender e ouvir a voz de Deus. Quando nós obedecemos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós estamos ouvindo a voz de Deus, estamos obedecendo a voz do Senhor. Jesus é a grande mensagem de Deus para o mundo que está morrendo no pecado. Olha a situação como está, os países em guerra. Jesus disse que nos últimos tempos haveria guerras, rumores de guerra, terremotos, todas essas coisas que estão acontecendo. Jesus predisse a tudo. Mas nós cremos na palavra de Deus. Você que, como eu, recebeu a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação que é Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez para você. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, a bondade, a misericórdia, o amor de Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas, de onde ele virá para buscar a sua igreja. Tenha certeza disso, que Jesus virá para buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo e levar-nos para o céu. Aceita Jesus como teu Salvador, tenha Jesus como seu Salvador pessoal, abre o seu coração. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Desperta tu que dormes, diz a Bíblia, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós vamos orar nesse instante mais uma vez, orando ao Deus vivo, ao Deus Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que age através do poder do Espírito Santo. Jesus prometeu que ele iria, mas que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo e enviou. É o nosso Consolador bendito e amado, o nosso companheiro constante, o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar agora. Eu convido você a fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça, se for possível, mas ligue o seu coração a Deus. Vamos apresentar a sua família, seu lar, seus negócios, suas necessidades. Oremos em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, mais uma vez eu apresento diante de Ti todas essas pessoas que me acompanham nessa oração, Senhor. São pessoas que representam lares, famílias, pessoas enfermas, que estão clamando a Ti por situações, por tribulações que estão passando, por vitória em situações que precisam ser alcançadas. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, estende as Tuas mãos de milagre e de poder e abençoa essas vidas, abençoa esses lares, essas famílias. Eu te peço, opera o Teu milagre, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo o Senhor, até a próxima.